falando, para a gente começar, né? A grande dúvida agora é, será que o Bitcoin formou um topo importante, a gente vai começar a cair a partir daqui? Ou será que esse é só o começo, a gente vai conseguir passar desses 19.200, passar desses 20 mil dólares? Tanto é que a pergunta na enquete hoje é, o Bitcoin formou o topo da semana? Sim, a partir daqui nós vamos cair? Ou não? A gente ainda vai subir mais? Então, não deixem de votar aí na enquete. Essa é boa, essa eu quero ver. O Alexandre está perguntando aqui qual é o grupo VIP. Eu acho até legal a gente falar no começo da live aqui. A gente está em campanha, promoção, dentro do nosso escritório profissional de trading, dentro do Discord. Você tem 7 dias para conhecer, ver os trabalhos do dia a dia. É live de manhãzinha até de noite, tá? Então, no primeiro link da descrição, vocês têm acesso ao nosso escritório. Felipe, falando de Floripa. Boa noite, Caio. Vamos discutir se é uma armadilha, Neres. Como assim no plano VIP da sala de operações? Vamos falar sobre isso, tá, Alexandre? Mas já entra dentro do servidor, tá? A gente fala sobre isso lá no final da live. Mas já entra no servidor aí. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernando. Carlos, sinistro Bitcoin. E agora, né? Agora vamos ver. Vamos discutir aí. Boa noite. Boa noite, Xande. Boa, Xande. Yannick, de Belém do Pará. Rubens, de Portugal. Eduardo tá falando do reteste 17, depois Lua. Show de bola, então vamos começar as análises. Quer começar aí já, Matheus? Cara, posso começar. Eu tenho opinião formada. Eu vou com o Neres. Tô ansioso para ouvir a opinião de Matheus aí, viu? Ó, eu vou com o Neres. Eu tenho opinião formada. Ele tá falando que tá achando que tem cara de armadilha. Eu também acho, acredito e vou mostrar aqui o porquê, tá? Então, bora lá. Bem, primeiro, revertemos? Não, né? A gente continua, em especial no semanal, formando topos descendentes, né? Topos cada vez mais baixos. Então, enquanto não tivermos um pivô no semanal acima dos, vamos arredondar, 21 mil dólares, eu quero um fechamento aqui acima, não tem como se falar em reversão, ao meu ver, tá? Enquanto tivermos formando topos cada vez mais baixos, a tendência é, assim como foi lá em 2018, que tá bem claro, por isso que eu trago esse exemplo, a gente continuar a tendência de baixo. Beleza. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, vindo para esse gráfico aqui da Binance Futures. Esse volume aqui, não gostei dele, tá? Tem um padrão aqui que eu venho observando no Bitcoin, que nas últimas vezes a gente está retraindo o movimento em região de entre 0,6 e 0,7, como por exemplo aqui, vindo acima de um topinho como esse, e capta a liquidez e volta a cair. Teve esse primeiro movimento, a gente tem um outro exemplo aqui, um segundo movimento, vindo em regiões entre 0,6 e 0,7 de FIBO, capta a liquidez acima dos topos e volta a cair. Novamente a gente vê isso. O Bitcoin retrai exatamente no nível de 0,68. Novamente, captando liquidez acima desse topo. Em confluência, a gente vai ter SLTB aqui do diário. E em confluência também a gente vai ter o POC de todo esse range aqui acima. E a gente chega nesse nível, apresenta um volumão. Para você ter um exemplo de alguns pullbacks que a gente fez lá atrás, eu vou ter que descer para o diário, lá em 2018. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Exato. Observe esses pullbacks que a gente teve lá em 2018, tá? A estrutura se mantém embaixo, a gente vem subindo e deixa o maior volume no pior ponto possível, no topo. Chegou até dias depois um pouco mais alto, mas a gente seguiu a queda. Novamente, a gente faz um pullback e deixa o maior volume no pior ponto possível, mantendo a estrutura de baixo. Daí, então, a gente continua a tendência. Então, ao meu ver, temos diversas características para um topo aqui no Bitcoin. Acredito que a gente precisa ver os próximos fechamentos, os próximos candles, como vai se comportar a análise de sentimento para dar mais dicas para a gente, né? Até trazendo aquele assunto que eu comentei aqui um dia desse, quando a gente tem um prédio, se essa base não está bem construída e a gente coloca muito peso em cima, cai, velho. Esse prédio cai. E a gente tem muito volume aqui em cima, muito peso. Então, não estou curtindo isso aqui. Boa, Matheus. Cara, eu estou um pouco mais otimista. Eu até acho que vale a pena eu puxar aqui o gráfico para mim, já peguei, justamente porque o curto prazo está pesando bastante a nosso favor, né? O longo prazo, faço as palavras do Matheus as minhas, a gente continua numa tendência de baixa. Eu acho que para a gente discutir aqui um fundo importante, a gente precisa fechar no semanal acima desses 21 mil dólares. Eu acho que é a zona aqui mais importante. E toda essa zona que a gente está brigando agora, já foi acima dos 19 hoje, para mim é uma zona complicada, e é uma zona onde eu estou de olho sim para vender Bitcoin, tá? E se a gente conseguir fazer esse rompimento, cara, eu acho que fica muito claro que a gente tem uma boa chance de testar os 25 e os 30 mil dólares. Então, para mim, aqui é uma zona onde eu começo a rebalancear a minha carteira, começo a diminuir um pouco da minha exposição,
começo a olhar para shortar mais altcoins para a gente se proteger, porque no diário eu concordo com o Matheus. Quando a gente olha no 4 horas, já é algo que me deixa bem mais otimista. Porque no 4 horas, a gente não só deixou volumes importantes quando a gente começou a romper, principalmente ontem à noite, mas hoje no CPI a gente deixou um volumaço aqui entre os 18.400, que vai ser um suporte importante no curto prazo, e os 17.900 dólares. Então, esse volume aqui não vai ser fácil a gente voltar e romper isso aqui para baixo. Assim como no volume que a gente deixou no rompimento, ele não está no topo. O volume foi dos 18.100 dólares até os 18.900. A gente já foi até 19.100 e tal. Então, o volume não foi necessariamente no topo. Então, eu entendo que no curto prazo, quando a gente olha 4 horas, quando a gente olha 1 hora, a situação do Bitcoin está muito bonita. E justamente por isso que eu acho que shortar o Bitcoin aqui não seria a melhor opção. Eu acho que a melhor opção é a gente ir colocando aos poucos dinheiro no bolso, já que a gente está numa zona complicada no diário, mas entendendo que no curto prazo a gente está apontando para cima, principalmente por causa dos indicadores de sentimento. Tá? Quando a gente vê esses indicadores de sentimento aqui, a gente continua vendo a maioria do mercado apostando na baixa. Né? Na verdade, a gente está vendo isso desde o rompimento ali dos 17 mil dólares, né? Quando a gente começou a ter esse aumento de open interest com queda no long short ratio, muito claramente a turma apostando contra. E a grande questão, ao meu ver, é que eles continuam apostando contra. Né? Então a gente tem uma maioria do mercado apostando na baixa. Justamente por isso eu acho que a gente ainda pode subir mais para captar mais liquidez. Mas como a gente está numa tendência de baixa no semanal, eu acredito que vai ser uma zona para a gente ir vendendo aos poucos, aproveitando o gatilho, colocando dinheiro no bolso, no Bitcoin e shortando altcoins. Né? A gente está com vários shorts aí hoje nas altas. Eu particularmente estou com 3 shorts e o long na dominância, 4 heads, digamos assim. Mas mesmo assim, eu continuo otimista com o Bitcoin. Eu acho que a gente ainda não formou o topo dessa semana, respondendo a pergunta. Eu acho que a gente ainda vai ter força para conseguir testar um pouco mais acima. Mas eu não vou abusar também. A gente começar a testar acima, a gente continuar tendo muita compra a mercado, muita liquidação, eu vou vendendo os Bitcoins, vou colocando dinheiro no bolso, sim, porque no semanal a tendência é de baixa. E aí, se no semanal a gente conseguir fazer esse rompimento que eu e o Matheus estavam falando, dos 21 mil dólares, cara, aí a gente pode, por que não, olhar para fazer longs mais claros aqui no Bitcoin para aumentar a nossa exposição de novo. Mas para mim, essa zona aqui, apesar da gente estar bullish no curto prazo, eu acreditar que a gente vai tentar continuar esse rompimento aí nas próximas horas e dias, eu acho que esse rompimento pode dar a oportunidade para a gente ir colocando dinheiro no bolso. Claro que eu não vou me desfazer de todos os meus Bitcoins aqui, mas rebalancear a carteira e diminuir um pouco desse estava muito grande.